Fala galera conectada aqui no canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje a gente vai estar reagindo juntos. Pilhado e Mauro César Pereira bem animados com o Flamengo do Tite. O Pilhado que já está fazendo comparações com o Flamengo de Jorge Jesus é muito mais. Antes da gente dar início nesse vídeo, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Vambora! Mauro César Pereira. Flamengo segue invicto e sem sofrer gols com o Tite nessa temporada. Flamengo sofreu só um gol na temporada inteira, que foi com o time todo de garotos e sem o Tite no banco. Com o Tite no banco de reservas, o Flamengo tá invicto. São, vamos lá, 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. 80% de aproveitamento, 20 gols marcados. Esse gol sofrido não dá para contar, porque não foi com o Tite. Agora, melhor defesa entre os times da Série A. Venceu 5 jogos seguidos pela primeira vez desde agosto de 2022. E o Tite não estava comandando, como a gente disse, quando o Flamengo sofreu esse gol. Muita gente diz, contém a euforia porque é só o campeonato carioca. Claro, em termos eu concordo, mas a gente tem que apontar que o Flamengo jogou todos os clássicos já. Jogou contra Botafogo, Vasco e o Fluminense, que estava com o time misto, não estava com o time reserva, não. Muitos titulares estavam jogando e é o atual campeão da Libertadores. E o Flamengo, Mauro, que, na minha opinião, no ano passado, era um pardieiro a zaga do Flamengo. Era uma bagunça a zaga do Flamengo. Era um gol mais ridículo do que o outro, sofrido pela zaga do Flamengo. O que esperar desse Flamengo pelo que você vem vendo do Tite? E outra, você acha exagero ou acha pertinente a comparação com o Jorge Jesus? Porque ele já tem um aproveitamento superior ao do Jorge Jesus no começo de trabalho. Comparação... É isso, mas Jorge Jesus chegou com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Claro, não dá para comparar. O Jorge Jesus chegou e pegou as competições mais difíceis. Acho até que o próprio Tite jamais faria essa comparação, porque ele sabe muito bem que há uma diferença muito grande entre os desafios que aparecem para ele e que apareceram para o português quando chegou ao Flamengo em 2019. A única coisa que tem próxima aí são os números, mas em cenários muito diferentes. O que pode se esperar é o que já está acontecendo. O time é um time seguro, toma poucos gols, né? Na verdade, nem tomou gol, na verdade, como você frisou, o gol único que o Flamengo sofreu no campeonato foi do time sub-23, e o Tite estava lá nos Estados Unidos, né? Então o time não toma gol e o time está melhorando. Se você for observar contra o Vasco, teve 2 oportunidades que o Léo Pereira salvou quase em cima da linha. Aí contra o Botafogo, teve chance com o Tisquinho e teve chance com o Júnior Santos, de dentro da área. O Fluminense não teve chance. Foram 2 chutes, um do Ares, com cobrança de falta, não é chance criada, assim, trabalhada, é uma falta, né? O goleiro defendeu. E no segundo tempo, o chute do Alexander, que o Rossi também defendeu em 2 tempos, que não foram, assim, claríssimas chances de gol. O Fluminense, o Cano não conseguiu ter uma oportunidade do jogo. O Cano nem foi visto no jogo. Entrou o Joe Kennedy e não aconteceu nada. Então, esse time do Flamengo já é um time que demonstra que, assim, dá poucas oportunidades aos adversários. Vinha apresentando aquele velho problema das muitas chances criadas e perdidas nos jogos contra os pequenos, mas no domingo até não criou tanto, mas foi efetivo, né? Quando criou, aproveitou, venceu o jogo jogando melhor. Havia uma pressão, obviamente, maior em cima do Flamengo. O Fluminense está preocupado com a Recopa, o Fluminense tem títulos conquistados, ou seja, está no momento bom. O Flamengo que os jogadores do Flamengo que estão sob cobrança. Eles é que têm a obrigação de apresentar alguma coisa. Porque o Tite chegou no final do ano, o De La Cruz é novo no clube, o Vinha está chegando agora, mas os outros não. Todos participaram dessa pataquada que foi a temporada passada. Eles estavam em campo, foram eles que tomaram de 4-0, 3-0, 4-1, né? Maringá, empate com o Nublense, derrota para o Alcas. Foi com esse pessoal, esses jogadores aí. E alguns que foram embora. Então, eles devem. Então, acho que eles entraram mais pressionados a apresentar um bom futebol. E o time está evoluindo. Não vai ser o time como o Jorge Jesus, que o Tite é o Tite, Jorge Jesus, Jorge Jesus. Mas eu acho que pode ser um time muito competitivo. Talvez tão competitivo quanto era o do Jorge Jesus, só que de uma outra maneira, de uma outra forma. O que não significa um time defensivo, nada disso. Tanto que o time tem muitos gols, né? Tem uma média de 2 gols por jogo, um pouco mais até, se você contar só os jogos do time principal mesmo, né? E o Pedro tem um gol por jogo.
9 gols em 9 jogos. No Carioca, 7 gols em 7 jogos. Só faz gol um time pequeno. Mentira. Pesquisa os gols. Domingo fez no Fluminense. Ano passado fez no Palmeiras. Fez no Corinthians quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Na final o gol foi nele. Fez no Atlético Paranaense de bicicleta. Foi artilheiro da Libertadores. Mas o Gabigol fez o gol do título. Sim, tira os gols do Pedro, vê se tem final. Não tem final, né? Você tira os gols do Pedro. Mas Pedro o Gabigol fez gols importantíssimos. O Pedro faz gols. Faz gols. Aliás, ele faz muitos gols. Faz muitos gols. Fez 35 ano passado, tem 9 em 9 jogos. E é um jogador que eu acho que ele ainda pode melhorar algumas questões em campo. E me parece que ele agora está bem. Ano passado estava com aquele mimimi, reserva, está insatisfeito. Aí alguém teve o soco também. Fora a questão do soco. Detalhe que esse mimimi da reserva foi criado pela própria mídia, né? Ele se recusou. O soco, antes do soco, tem um erro dele também. Que ele teria se recusado a continuar o aquecimento. O que gerou a reação indesculpável e injustificável do Pablo, que o agrediu, correto? O preparador do Sampaoli. Mas ele cometeu esse erro. Depois não se apresentou no dia, não deu satisfação, podia ter ligado, olha, eu estou muito chateado, tomei um soco na cara, porra, não estou legal, vou ficar hoje aqui, tudo bem. Ele não aparece, o Flamengo até o puniu, né? Enfim, ele teve umas escorregadas, mas me parece que agora ele está bem melhor. Não só porque vai ter filho e tal, vai ter gêmeos. Gêmeos agora. A mulher está grávida e tal, está feliz da vida. Já começou a temporada bem. Dele, depois das vaias no jogo do Boa Vista, eu acho que foi bem diferente do que era ano passado. E ele falou ainda, né? Ele foi na zona mista. Foi ali, tá tranquilo, não, tudo bem e tal. Acho que tá. Porque essa é uma coisa muito clara, assim. Cara, em que time o Pedro jogaria hoje no Brasil? Acho que todos. Em que time ele não seria o seu trovante titular? Para pensar. Ele jogaria em todos. Todos. É. Se ele fosse o Fluminense, ele e o Cano, como é que ia ser? Ia jogar os dois, como é que ia ser? Isso é uma briga, né? E ele é bem mais novo que o Cano. O Cano tem 35, ele tem 26. Ele tem uma diferença de 9 anos. Quer dizer, um jogador que ainda pode evoluir, ele pode melhorar alguns aspectos do jogo. O Tite o levou para a Copa do Mundo, que evidencia que ele gosta do jogador. Então, assim, eu acho que assim, a fase é bem interessante. O De La Cruz já está mostrando quem ele é, né? E é importante entender. O De La Cruz não vai aparecer em estatísticas de gols e de assistências. Ele é um cara que ele faz o jogo fluir. E o segundo gol é bem isso. Ele vai buscar a bola lá no meio campo, quase no campo de defesa. Aí ele parte com ela, tem 3 jogadores para cercá-lo. Ele encontra uma solução, sai da marcação, aí já clareia tudo. Quando ele sai, o Arrascaeta recebe bola livre. Aí toca de calcanhar, Pedro de calcanhar, o gol do Cebolinha. E tudo começa com o De La Cruz. Ele é esse cara. Ele talvez não apareça com assistências, com gols, como outros aparecem, mas ele é o cara que faz o time funcionar. E ele jogando mais solto ali sem o Gerson, ele já está se encontrando. É isso que eu ia falar, Mauro. O Gerson perde a vaga? Porque agora ele está jogando na posição dele, né, o De La Cruz? Assim, eu acho que o De La Cruz tem várias posições que ele pode jogar, mas o primeiro posicionamento do time do Flamengo, onde ele rendeu mais, foi esse. Eu acho que a questão é o seguinte, a gente está falando agora de uma fase do campeonato que é um jogo por semana só do estadual. Então todo jogo é o mesmo time. A partir de abril, daqui a pouco mais de um mês, muda completamente. Você vai ter o início da Libertadores, o Brasileiro e os jogos da Copa do Brasil para os times que estão na Libertadores. Aí é quarta, domingo, sábado, terça, quinta, aquela coisa. Jogo no meio de semana e fim de semana. Então você vai ter que ter jogadores. Vai ter jogo que não vai jogar o Arrascaeta, vai ter jogo que não vai jogar o De La Cruz, vai ter jogo que vai voltar o Gerson, vai jogar o Gerson. E eles vão se revezar. Eu acho que o Gerson pode fazer o lado direito, disputar a posição ali com o Cebolinha, não, com o Luiz Araújo, com quem mais se propõe a jogar por ali. E ele talvez ficar mais solto ali como um homem de meio campo com mais liberdade. Eu acho que a tendência, imagina, é o Tite não mais amarrá-lo é força de expressão, tá? A ponta, a margem do campo, porque está vendo que ele rende ali. E o Gerson talvez encontrar outro posicionamento. E, eventualmente, não vai jogar o Arrascaeta, vai ter um jogo que... Porra, fazer uma observação aí, o De La Cruz, cara, ele tá surgindo ali como um motorzinho do time. Não sei se você, flamenguista, vai lembrar na época que o Flamengo tinha o Elias, na fase... da época da vaca magra e do Flamengo, o Elias funcionava como um motor do time ali. O time funcionava muito bem com o Elias e, porra, o De La Cruz tá lembrando muito, cara. Tá funcionando muito nessa posição que ele tá jogando. O Arrascaeta vai ser preservado. Pode jogar o Gerson, o De La Cruz e o Pulga. Pode ser um tripé de meio campo também. O Gerson pode jogar mais à frente, o Gerson pode fazer outras funções. Ele e o Gerson são caras versáteis. E eu vejo assim, é um começo de entendimento desses jogadores. Eles dois e os demais. Que pode significar algo muito interessante à medida que esses caras se entrosem. E eu discordo de quem vinha dizendo que o Gerson fez jogando mal. O Gerson fez no ano passado várias partidas ruins, às vezes até bem indolentes, mas eu acho que esse ano está diferente. Eu tenho visto, vinha vendo até ele se afastar por uma questão de saúde, vai fazer uma cirurgia, inclusive, né? Ficar 2 meses fora, problema renal. Infecção urinária, né?
Eu vi o Gerson mais participativo, desarmando mais, participando mais do jogo, ao contrário do que apareceu em jogos do ano passado. Então... Qual seria o time titular hoje, Mauro? Hoje é o que jogou domingo. Então o Gerson... Não. O Gerson voltando. Porque eu vejo um Gerson aí perdendo espaço no time titularíssimo pro De La Cruz. Aí depende. Eu acho que no lado direito ali, no lado do Luiz Araújo, eu acho que tem espaço ali para uma discussão. Ele, o Gerson, ou até o Bruno Henrique entrando e o Cebolinha indo para a direita, como foi domingo. Domingo ele colocou o Cebolinha na direita e deixou o Bruno na esquerda. É outra possibilidade que ele tem. Eu acho que o lado do Luiz Araújo ali não o vejo como um titular intocável. O Cebolinha acho que está firme, Pedro está firme, Luiz Araújo é aquele cara que sujeito a disputar a posição. Poderia entrar o Gerson ali no lugar dele. Pode entrar o Gerson, pode entrar até o Bruno Henrique na direita ou na esquerda com o Cebolinha indo para a direita, como foi no domingo, e fez o gol jogando pela direita, o Cebolinha. Em outros jogos também ele foi deslocado para lá. Acho que o Tite ali já está fazendo meio que uma experiência de... Se ele entender que o Cebolinha pode ser um ponta que atua dos dois lados, com bom desempenho, ele ganha ali um coringa bem interessante, que aí ele pode ter o Bruno Henrique no habitat dele, que é o lado esquerdo, o Luiz Araújo e o Cebolinha ficar de um lado ou do outro. E até ter troca, movimentação e tudo mais, né? Então, assim, ainda é um período de testes. Mas eu entendo que quando o Gerson estiver bem e ele entrosado, jogando com o De La Cruz, com o e outra coisa, o Gerson retém a bola, o De La Cruz dá mais dinamismo ao jogo, sim. Mas é bom você ter jogadores de estilos diferentes, né? Tem hora que você tem que acelerar o jogo, tem hora que você tem que cadenciar o jogo. O Gerson é um cara que prende bem a bola, segura, cadencia, às vezes é necessário. Você está jogando fora de casa, está ganhando de 1-0. Quando você quer esfriar o adversário, você faz o quê? Você acelera o jogo? Não, você cadencia o jogo. O Gerson tem essa característica. Eu sei que o Tite tem ótimos jogadores nas mãos. O Ayrton Lucas voltou a jogar bem. Coincidência ou não, né? Tem uma sombra imensa agora do Vinha e jogou bem. O Varela jogou bem domingo. Uma boa partida, porque o Fluminense ele concentra vários jogadores do lado do campo e tenta fazer sempre a superioridade, né? A bola está aqui, ele põe vários jogadores aqui. E os laterais iam sofrer bastante ali, porque as jogadas muito pelos lados. Eu acho que tanto o Ayrton quanto o Varela foram bem. O Varela defensivamente foi muito bem. O Fluminense tentou jogar pelo lado dele, não aconteceu nada demais. Então acho que é uma questão é um processo. O time está em andamento. É a cara do Tite isso aí, é o time do Tite. É o time do Tite. O time que vai sofrer pouco e que deve crescer na criação de jogadas e aproveitamento de jogadas ofensivas, acho que no decorrer da temporada. Parecido com o que aconteceu em 2015. Em 2015, com um elenco que não era tão farto e com seríssimos problemas financeiros no clube. De salário atrasado e tudo mais, e foi um time excelente, que ganhou o campeonato. É uma das melhores médias, né, de ponto da história do Brasileirão de pontos, é daquele Corinthians 2015. E agora está num lugar que não atrasa salário, recebe bons jogadores, vai receber gente no meio do ano, certamente vai ter mais contratações na janela de junho, deve receber mais um ou outro jogador. Quer dizer, uma situação... Pode chegar o Léo Ortiz ainda. Hoje tem o jogo do Bragantino, né? Então foi 0-0 lá com Águilas Douradas. Então, assim, se o Bragantino avançar, é um cenário. Se o Bragantino acontecer uma zebra, a gente não sabe o que vai rolar. Ele sai da Libertadores, né? E a gente tem essa situação da comparação Tite e Jorge Jesus. Eu concordo com o Mauro, não tem como. É a mesma coisa que o mano a mano, pô. É isso aí, galera. Comparaçãozinha aí do Flamengo, do Tite com o de Jorge Jesus. E o Mauro César pontuou várias observações ali em questão da posição que o De La Cruz vem jogando. A disputa ali pela ponta direita entre o próprio De La Cruz, que pode jogar por ali, o Luiz Araújo, ou o Bruno Henrique também, que tem jogado pela ponta direita, ou o Bruno Henrique também pode voltar a jogar pela ponta esquerda e jogar o Cebolinha para a ponta direita. Eu gostei bastante aí dessas observações do Mauro e gostaria de saber a sua opinião. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras e a nóis!